propício. Convido a igreja a ficar bem atenta, vamos ouvir a voz do Senhor por meio do servo pastor Roger. Por favor, Roger. Boa noite, meus irmãos. Vamos, antes de meditar na Sagrada Escritura, quero convidá-los a mais uma vez a baixar a fronte e nos dirigir ao Senhor em oração pelos nossos irmãos que não podem estar conosco aqui nesse momento de culto. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Pai, primeiramente nós agradecemos a Ti, Deus, pelo cuidado, pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós. E, de fato, Deus, não nos tem faltado absolutamente nada. E, apesar de nós, Senhor, a Sua graça nos rodeia, as Tuas bênçãos, ó Deus, chegam até nós, sem que, ó Deus, precise que nós venhamos correr atrás delas. Mas o Senhor nos dá. Nós colocamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão, ó Deus, acamados, que estão, ó Deus, impossibilitados de congregar conosco presencialmente. Ó Deus, que a Sua bênção também esteja sobre eles, que o Teu cuidado, ó Deus, paternal esteja estendido a eles, que o Senhor, Pai, possa a cada um deles, ó Deus, restabelecer a saúde, que o Senhor, ó Deus, possa dar força, vigor, para que eles possam, ó Deus, retornar, ó Deus, a essa assembleia pessoalmente. Que o Seu nome, Pai, seja engrandecido pela vida desses irmãos, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa estar assistindo a eles. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, na direção da nossa vida enquanto a civis, Pai. Homens que devem carregar a luz do Senhor no meio das trevas. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai, para vivermos no mundo caído, de maneira que venhamos refletir a luz de Cristo. Pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja na direção dos nossos governantes. Que o Senhor, ó Deus, esteja dirigindo os poderes dessa nação. Que o Seu cuidado, ó Pai, esteja direcionando essa nação ao prumo novamente. Nós pedimos, Pai, também pela vida do prefeito, que aparentemente foi internado hoje, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, a vida do prefeito da nossa cidade. Esse é o nosso desejo, Senhor. E nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura no livro do profeta Oséias. Nós temos já algumas semanas meditado no livro desse profeta. Hoje meditaremos no capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Eu quero convidar a amada igreja a colocar-se de pé para que juntos nós façamos a leitura de todo o capítulo de forma alternada. Oséias, capítulo 7, uma leitura alternada. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora roubam a horda de salteadores. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes.
no dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornam doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentira contra mim. Adestrarei e fortalecei os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Senhor, nós pedimos que Tu, ó Deus, nessa noite nos ilumine para compreendermos essa palavra. Que o Teu Espírito faça isso em nosso coração, Pai, porque o mero esforço intelectual não pode. Por isso, nós dependemos, ó Deus, da Tua luz no nosso ser, para que nós venhamos aplicar, ó Deus, essa palavra ao nosso coração. No nome santo de Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, em 26 de abril de 1986, um reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, ele explodiu durante um teste de segurança mal executado, mal planejado. E os operadores, naquelas circunstâncias, desativaram o sistema de segurança e ignoraram completamente os procedimentos que eram cruciais para que aquele reator se mantesse intacto. E aquela, meus irmãos, explosão trouxe um desastre enorme para aquela cidade, a cidade de Pripyat. A liberação massiva de radiação, ela trouxe danos à natureza que é visto ainda hoje. Inclusive, o local, se os irmãos pesquisarem, é ainda cercado e impedido que os homens possam transitar ali por tempos longos, porque a radiação ainda é alta. Meus irmãos, Chernobyl é um exemplo de consequências de vários erros e negligências que levaram ao ponto de algo que foi irreversível. Aqueles operadores daquele reator ignoraram todos os sinais que eles deram, ignoraram as regras, ignoraram todo o princípio que deveriam se sujeitar, mas, meus irmãos, eles colheram o fruto da sua ignorância, o fruto da sua dureza. E muitas pessoas morreram por causa disso. O texto que nós lemos, meus irmãos, é mais um relato do profeta Oséias, que ele faz expondo o pecado do povo, expondo mais uma vez, especialmente os líderes, os príncipes da nação, aqueles que estavam governando. E haja vista, irmãos, que aqueles que governam o povo, eles exercem muita influência sobre o povo.
Engana-se aqueles que acham que os líderes ou os representantes nossos na nação, eles estão no seu alto poder e nada influenciam a nossa vida. Engano. Eles têm responsabilidade sobre todos nós. E boa parte das suas atitudes, por exemplo, as pessoas se espelham nelas. Meus irmãos, nós vimos até agora, no capítulo 5, o Senhor Jesus, Oséias fazendo várias orientações contra os príncipes e os juízes. E ali, meus irmãos, ele faz, no final do capítulo, uma observação de que o Senhor, ele apartaria do seu povo. Lembre-se do versículo 15, que ele diz: eu vou para o meu lugar, eu vou me afastar do meu povo, para que eles possam sentir o peso das suas atitudes, e eu voltarei para o meu lugar, mas até que ele me busque, eu vou retornar para ele, quando ele me buscar. Mas, meus irmãos, no versículo 7, o capítulo 7, aparentemente o Senhor, ele se volta do seu lugar, é o que dá a nos entender a narrativa, é que ele se volta daquele lugar aonde ele se apartou do seu povo e volta para curar o seu povo novamente. Mas o que ele percebe quando ele começa a examinar o seu povo é que ainda o povo estava em muito pecado. Especialmente os líderes, os príncipes, os governantes do povo estavam completamente embebedados na ruína e em todos os atos imorais diante do Senhor. Então Deus, ele aqui nessa passagem, ele começa a examinar o seu povo e ver que nesse povo existe muita maldade. E ele chega a uma constatação, que as atitudes e o pecado do povo era tão grande, do versículo 1 ao versículo 2, ele chega à constatação de que não tem como fazer um tratamento superficial ou um tratamento leve para curar da ferida do seu povo. Tem que ser algo pesado, duro, difícil. Então, irmãos, o Senhor, observem, ele vai discorrer, ele fala assim, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora roubam a horda de salteadores. Então Deus, aqui, meus irmãos, está numa situação em que ele se vê praticamente obrigado a infligir duras penas ao seu povo para que ele pudesse voltar até ele. E é o interessante, meus irmãos, que o versículo 2, a expressão, a nossa tradução, ela é um pouco complicada, mas é como se o povo do Senhor visse ou praticasse todas aquelas coisas, aqueles pecados, e estivessem insensíveis. Seria semelhante a uma linguagem que o apóstolo Paulo utiliza no Novo Testamento, é que eles estavam com a mente cauterizada. Eram pessoas que se acostumaram em fazer o mal, se acostumaram em praticar o pecado, e eram o povo de Deus, que levava o nome de Deus. E eles estavam completamente voltados para aquilo que era mal. Eram ladrões, salteadores, homens perversos que tramavam o mal e que viviam como se Deus não existisse. E eles diziam, meus irmãos, observe, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Ou seja, eles olhavam para as situações e falavam assim, Deus não vê isso. Deus não vê o que se passa no nosso meio. Vamos fazer o que queremos, vamos praticar qualquer coisa. Deus não leva em conta o que fazemos. Deus não está prestando atenção, meus irmãos. E não são muitos hoje os que vivem assim. Não são muitos. Meus irmãos, existe uma gama enorme de pessoas que vivem se entregando a erros, aos prazeres da sua carne, e acham que Deus não liga para o que eles fazem. E não toma nota. E, meus irmãos, eu acho muito interessante quando você lê o texto bíblico, ele vai dizer, na parte B do versículo 2, agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Eles acham que o Senhor não vê,
mas vai existir um momento que as suas atitudes, elas se levantarão em volta de vocês como um exército se levanta, e que se coloca à espreita, e ele vai se levantar e cercará vocês para os acusarem. Essa linguagem, meus irmãos, mostra que aonde você olhasse para Israel, em qualquer lugar que você vislumbrasse o povo de Deus, você veria o pecado. Era uma nação perversa, igual aos outros povos, exatamente igual aos outros povos. E é uma petulância enorme da nossa parte, queridos, olharmos para Deus e virmos todos os domingos cultuarmos, e quando sairmos para viver durante a semana, vivermos como se Deus não existisse. Isso não pode acontecer, queridos. Nós aprendemos e aprenderemos isso, e aprendemos isso com essa parte do texto. Israel vivia assim, como se Deus não existisse. Mas ele conhece, meus irmãos, tudo o que se passa. Ele conhece tudo o que se passa aqui. Um salmo diz que o Senhor está no céu, no seu trono, mas ele se inclina para saber o que se passa com os filhos dos homens. Quando nós vimos o profeta Jonas tentando fugir da presença do Senhor, nós vimos que ele não conseguiu. Porque o Senhor, meus irmãos, a presença do Senhor, ele enche toda a terra. Não há lugar em que nós possamos escapar dos olhos do Senhor. E não há atitude ou pensamento que fuja ao seu conhecimento. Ele é o único que sonda os corações dos homens. E ele sabe quando o seu povo tem intenções escusas diante dele. Ele sabe quando nós vivemos sem levar em conta aquilo que ele quer. Ele sabe. Irmãos, não há absolutamente nada que o Senhor não anote. Então, não existe mais nada tão perigoso do que viver como Israel estava vivendo. Não existe nada mais perigoso, queridos. Porque estar aqui aos domingos e estar nas programações semanais da igreja, sem viver uma vida de busca ao Senhor, de devoção ao Senhor pelos meios de graça, se nós vivemos sem levar em consideração isso, meus irmãos, nós estamos fazendo exatamente como o povo de Israel fazia. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa passagem. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se Deus não existisse. Viva como se os olhos dele estivessem todos os dias sobre você. A partir do versículo 3, o Senhor ele vai tratar da corrupção política do povo. Às vezes nós imaginamos que as tramas políticas são coisas modernas. Meus irmãos, saibam que não existe nada novo debaixo do sol. Nada que acontece debaixo do sol é novo. Nesse contexto aqui também, irmãos, as pessoas ou os governantes aqui estavam corrompendo os seus próprios princípios para alcançar poderes políticos. Por que eu digo isso, meus irmãos? Observe, com a sua malícia alegram o rei e com as suas mentiras aos príncipes. A princípio nós vemos esses homens, meus irmãos, como pessoas que eram cortesãs do rei, pessoas próximas. Se eles com as suas malícias alegravam-se uns aos outros, eram pessoas próximas do rei. Mas esse período, meus irmãos, essa passagem em Oséias provavelmente está se referindo a um período que aconteceu em 2 Reis, capítulo 15, aonde vários assassinatos de reis como Zacarias, Salum, Pecaías e Peca foram cometidos sequencialmente no reino de Israel. Lembrem-se que o reino estava dividido entre norte e sul, e o reino do norte, meus irmãos, estavam sofrendo boicotes. Exatamente isso. O que nós hoje conhecemos como aquelas rachadinhas para alcançar cargos públicos e, às vezes, financiamentos e pessoas alocadas em cargos públicos e de estatais para alcançar poder político e posição, como nós vimos hoje. Esses homens faziam isso. Então, Oséias menciona, meus irmãos, que esses homens, eles eram, aqui no versículo 4, semelhantes a um forno aceso pelo padeiro. E o que ele quer dizer com isso?
é como se o fogo que o padeiro acendesse, meus irmãos, a quem já fez pão aqui sabe, ele acendeu, colocou a lenha no forno e o deixou. E ele foi fazer a massa, ele deixou o pão descansar, e aquele tempo todo sem precisar colocar fogo de novo. Esses homens eram como esse fogo aceso que não apagava ou que não diminuía a sua intensidade. Eram homens ávidos por aquilo que eles desejavam. E os versículos seguintes, meus irmãos, vão dizer que esses homens, eles eram adúlteros. O versículo 4, todos eles são adúlteros, e adúlteros aqui não está ligado ao adultério do matrimônio, está ligado ao adultério entre os poderes. Eram para se referir como se fossem pessoas infiéis. Não eram fiéis aos seus governantes, não eram fiéis ao rei, não eram fiéis aos seus príncipes. Eram homens que tramavam contra os seus príncipes. Observem, no versículo 5, no dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornam doentes, e excitando de vinho, e eles dão a mão aos escarnecedores. O rei, ao invés de se ajuntar com pessoas que fossem sábias, pessoas que pudessem os instruir, ele se mistura ou se ajunta com pessoas escarnecedoras, dadas ao vinho. E nós sabemos que o vinho, na Sagrada Escritura, ele simboliza a alegria, irmãos. Era uma bebida que trazia alegria para as pessoas. E aqui esses homens, eles eram dados ao vinho, mas a figura que mostra a sua corrupção está a partir do versículo 6. Porque eles preparam o coração como um forno, enquanto estão à espreita. Eles estão preparados, meus irmãos. E olha a linguagem que ele continua dizendo, toda a noite eles ficam preparados e dormem. E o seu furor na noite não apaga. Eles não se apagam, mas com o arder e o levantar do sol pela manhã, eles ardem como labaredas de fogo novamente, e todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes, e todos os seus reis caem, e ninguém há entre eles que me invoquem. Eles tramam um contra os outros, eles tramam, e eles veem os seus reis caindo, dia e noite. E qual princípio, queridos, nós aprendemos aqui para a nossa vida? Irmãos, nós temos que ser fiéis uns aos outros, leais uns aos outros. Nós comungamos da mesma fé, do mesmo Cristo, do mesmo batismo. Nós não podemos andar tramando coisas uns contra os outros. Isso é odioso aos olhos do Senhor. O Senhor odeia os que tais coisas fazem, meus irmãos. Nós devemos caminhar uns com os outros, inclusive ajudando nas fraquezas uns dos outros. E quando vemos um irmão caído, ferido, nós não tacamos nele a pedra. Antes nós estendemos a ele a mão, a destra, e caminhamos 1 milha, 2 milhas com ele. Essa deve ser a nossa atitude de lealdade, de companheirismo, de amor um pelo outro. Quantas vezes nós temos ouvido a respeito do amor mútuo? Nós estudamos isso na quinta-feira, que isso é uma característica essencial na vida do cristão. Essa deve ser a nossa atitude, meus irmãos. A aplicação disso para a nossa vida é essa, fazer exatamente o contrário do que esses príncipes faziam. Amar uns aos outros. Essa é a ordem do Senhor. Mas também, do versículo 8 ao versículo 12, nós veremos que o povo de Israel, além de estar imerso em maldade, e além dos seus líderes tramarem uns contra os outros, conspirarem contra o rei, contra os reis, eles também, meus irmãos, dependiam dos outros povos à sua volta e não do Senhor. Observem, Efraim se mistura com os povos e é um pão que não é virado. É um pão, meus irmãos, que ele fica cru de um lado e do outro fica queimado.
É como se você lançasse ele no forno e deixasse ele o tempo inteiro sem que precisasse virar. E aqui lembrem-se que o forno não é como os nossos de hoje. Eram fornos antigos, feitos de barro. Então Oséias, ele se torna aqui, meus irmãos, a fazer acusações, porque o povo de Israel haviam sido feitos alianças com a Síria, com a Filístia, com o Egito. E essas nações eram para Israel sua segurança. E quando, meus irmãos, o rei Oséias, aqui o outro personagem, ele, em 2 Reis, ele assume o trono, ele dissolve todas essas alianças. Aí você pensa assim, nó, fez o que é bom aos olhos do Senhor. Não, não. Ele agora faz aliança com a Síria. Ele faz aliança com a Síria, que era, naquele contexto, a nação mais poderosa. Só que ele, Oséias, tenta fazer uma outra aliança às escondidas com o Egito. E, meus irmãos, não há nada que o homem faça que fica encoberto aos olhos do Senhor. E esse foi o ponto final, o basta do Senhor Jesus Cristo, de Deus, contra o povo de Israel. Porque depois dessa aliança, e que foi descoberta pelo rei da Síria, no capítulo 17 de 2 Reis, Israel é tomado pela Síria. É sitiado por 3 anos e a Síria leva cativo e toma a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E, meus irmãos, nunca se esqueçam de que a aliança do mundo nunca trará benefícios para o povo de Deus. E, às vezes, nós olhamos para essas alianças políticas naquela época e que, de fato, ali poderiam trazer algum sustento bélico para alguma guerra. Poderia. Mas, meus irmãos, confiar sobretudo no Senhor era imprescindível para o povo dele. E essas alianças traziam prejuízos para o Senhor. O versículo 9 diz, estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. O povo pagava pesados impostos, meus irmãos, todos os anos. Ouro, muito ouro. E quem produzia esse ouro? Os trabalhadores da nação. O povo. O rei recolhia do povo tributos para que pudesse dar as alianças. Mas é somente isso? Não, meus irmãos. Além desses tributos pesados, o povo era incentivado pelo rei a trazerem costumes de outras nações para como se fosse algo que fosse pacificar ou trazer uma associação entre as duas nações. Então traziam produtos culturais e religiosos de outras nações para dentro de Israel. E isso ajudava a macular a imagem do povo de Deus. E Israel, meus irmãos, continuavam, e o versículo diz, também as cãs, o versículo 9, também as cãs já se espalham sobre ele e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam. Então, era um povo que, além de tudo isso, meus irmãos, vivia na soberba, orgulhoso da sua posição. Se gabavam de estar ou ser quem eles eram. Eles achavam que a paz que eles fariam com a Síria trariam para eles segurança, mas trouxe nada mais, meus irmãos, do que destruição. E o que nós aprendemos? Qual lição nós tiramos prática para a nossa vida? Meus irmãos, não se moldem ao mundo. Esse é o ponto. O mundo pode nos apertar com as leis que são aprovadas? Podem. Mas não importa. Para nós não importa, porque nós não caminhamos à vista. Nós não vivemos segundo a cultura imprime para nós. Nós não importamos o que a cultura diz para nós. Ela pode dizer que nós devemos acreditar nisso e fazer isso, isso e isso. Meus irmãos, nós não fazemos. Não fazemos.
Nós não nos moldamos à cultura, mas antes a cultura deve moldar aos princípios de Deus, porque Deus é quem criou todas as coisas. Então, Ele é o dono de tudo e Ele sabe o que é melhor para todas as coisas. E não nós. Nós temos, meus irmãos, que ser perseverantes no meio de uma cultura caída. Porque se nós cedermos aqui, se nós abrirmos as portas e falarmos assim, então agora nós vamos, por conta do movimento feminista, vamos ordenar mulheres. Meus irmãos, olhem para a PCUSA, para a igreja mãe da nossa, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Olhem para ela. Esse foi um dos primeiros passos para a derrocada dela hoje. Uma igreja completamente desfacelada, morta. Esse foi um dos passos. Queridos, nós andamos à luz daquilo que o Senhor nos ensina e não do que o mundo nos propõe. Que a nossa associação venha a ser somente com o Senhor e confiar nele para que nós venhamos vencer os ataques do mundo. Que essa seja a nossa postura. Do versículo 13, queridos, até o versículo 16, aqui Deus lamenta a destruição do seu povo. Deus lamenta a destruição do seu povo. Porque por muitas vezes, meus irmãos, o Senhor procurou tratar Israel. Muitas vezes o Senhor enviou profetas. O Senhor colocou o seu povo, Ele tira o seu povo da terra do Egito, da escravidão, como nós lemos em Oséias 11. Ele tira o seu povo da terra do Egito, coloca na terra prometida, e ali, meus irmãos, Deus ele faz tudo pelo seu povo. Inclusive, o seu povo, o Senhor deixa naquela terra alguns povos, para que ele pudesse, meus irmãos, fazer o que ele fez no versículo 15, adestrar o seu povo para a guerra. Deus deixa alguns povos inimigos à sua volta, para que o seu povo aprendesse a guerrear. Para que eles não tivessem descansos e falassem assim, Deus está cuidando de tudo, então vamos viver uma vida ociosa agora. Vamos parar. Não, o Senhor deixou povos ali para que eles pudessem adestrar. Mas o Senhor também fortaleceu, o Senhor deu a eles toda a provisão para eles se estabelecerem na terra. Mas o que o Senhor recebe em troca do seu povo? Insolência, mentira. E o povo, à medida que os anos foram passando, foi se desviando cada vez mais do Senhor. Foi se desviando cada vez mais do Senhor. E tudo isso que o Senhor fez foi para que eles pudessem, meus irmãos, levar o nome do Senhor adiante. Lembrem-se que Israel era uma nação de sacerdotes. Tinha os sacerdotes no meio do povo, mas era uma nação para ser todos eles como sacerdotes do Senhor, que anunciava ao seu Deus, às outras nações. E eles não cumpriram esse propósito. E, meus irmãos, o Senhor agiu como Israel, como um pai, que vai providenciando para o filho, desde quando nasce, tudo que ele precisa. Tudo o que ele precisa. As crianças, quando nascem, meus irmãos, são dependentes dos pais. São dependentes do cuidado. E Israel teve um cuidado paternal de Deus. Ele ensinou, instruiu, ensinou os caminhos, mas mesmo assim Israel desobedeceu e se afastou da aliança. Meus irmãos, o apelo que nós temos hoje para a nossa vida, esse último ponto, não se rebele contra a mão do Senhor. Não se rebele contra a mão do Senhor. Às vezes o Senhor vai conduzir as coisas de uma maneira que você não vai entender. Eu falei assim, mas por que eu estou sofrendo todas essas coisas? Por que Deus tirou essa pessoa da minha vida? Eu amava tanto ela. Por que Deus está me fazendo passar por essa doença, por esse sofrimento? Meus irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não existe nada que aconteça sem propósito. Tudo está sob o controle de Deus. Se nós sabemos isso, nós podemos nos confortar nele. Não despreze o amor e a utilidade de Deus, porque Ele é fiel à sua aliança. Nós podemos quebrar ela,
e nós quebramos. Mas Deus, Ele permanece fiel. Deus, Ele permanece fiel. Se nós não voltarmos e não buscarmos ao Senhor, queridos, nós corremos um risco de nos encontrarmos um dia como Israel esteve aqui, imerso em pecado, com as suas mentes cauterizadas, ignorando a Deus, assumindo que Ele não é soberano, e assumindo não em profissão de fé, mas com a nossa vida, com as nossas atitudes, porque nós vamos agir como se Deus não existisse. Então, ignorar que Deus vive e existe, meus irmãos, é considerar que Ele não é soberano. Que Deus nos ajude a andar na contramão do mundo. Que Deus nos ajude. Então, queridos, eu quero concluir só refletindo sobre alguns pontos muito importantes aqui nessa mensagem. Saiba, queridos, que Deus, Ele sabe todos os nossos pecados. Ele sabe de todos os nossos pecados. E esse mesmo Deus, Ele continua odiando o pecado tanto quanto odiou nessa época aqui. Ele não muda. Ele não é como nós. Nós mudamos de humor, mudamos de pensamento. Deus não muda. Então Ele continua odiando o pecado. E como resultado do pecado, nós sabemos que é a morte. Então, não viva sobre a incerteza de caminhar descuidadamente, mas zele todos os dias para caminhar segundo a vontade do Senhor. Deus deseja redimir o seu povo, como Ele se expressou aqui muitas vezes. No versículo 13, Ele diz na parte B, eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. O Senhor queria remir o seu povo, mas Ele não pôde fazê-lo. Ele não pôde fazê-lo, mas tratou o seu povo. Ele tratou o seu povo, disciplinou o seu povo, levou o seu povo cativo ao exílio assírio e depois Judá ao cativeiro da Babilônia. Meus irmãos, muita destruição veio sobre o povo. E Deus foi quem providenciou isso. Para quê? Repito novamente, irmãos, para que gravem. A disciplina do Senhor é para restauração. Deus não é sádico, Ele não quer ver o seu povo sofrendo por sofrer. Ele quer restaurar o seu povo. Ele quer restaurar o seu povo para que nós, meus irmãos, venhamos nos direcionar e nos dirigir somente para Ele, nos deleitarmos nele somente, confiarmos nele e só nele. Então nós temos uma tarefa, anunciar àqueles que estão perdidos, queridos, o estado deles. Olhem para a sua volta, todas as pessoas que andam como se Deus não existisse. Eles estão sob a ira de Deus. E nós temos a mensagem de boas novas. E que nós venhamos anunciá-la, queridos. Que somente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo pode salvar esses homens. E os converter agora ao antigo ou ao único propósito da existência do homem, que é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Fazermos aquilo que o salmista, no Salmo 16, ele diz, que os homens devem se alegrar plenamente no Senhor. Vamos abrir e encerrar essa mensagem fazendo a leitura do Salmo 16, o versículo 11. Salmo 16, o verso 11. Quero convidá-los a colocarem-se de pé, para que nós encerremos fazendo a leitura uníssona. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver. Só na destra do Senhor existem essas delícias. Vamos orar. Santo Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, o Senhor mais uma vez nos deu orientações preciosas para a nossa vida. Ó Deus, que o Senhor, enquanto caminhamos, nos dê, ó Deus, a honestidade de examinar, ó Deus, a nossa vida à luz desses textos. E que nós, ó Deus, se viermos, ó
ó Deus, ser achados em um estado semelhante a esse de Israel, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe e nos faça voltar, ó Deus, aos teus caminhos, Nos atraia, ó Pai, novamente com os teus laços de amor. E que assim, Pai, nós possamos, ó Deus, desfrutar das delícias que há em Ti. Que nós venhamos, ó Deus, nos deleitar e nos alegrar no Senhor para sempre. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 300 do nosso inário, e em seguida estaremos fazendo a oração final. Hino 300. Resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partir. Tua vida não poupaste, pois agora que sou tua, não te quero mais perder. E com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Se contigo eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, tem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permitiu encerrar. Nós te louvamos, Deus, e pedimos que a tua bênção, ó Deus, seja sobre a nossa vida nesta semana. E que, ó Deus, enquanto caminhamos, venhamos sempre observar, ó Deus, a tua vontade revelada na Escritura. Porque ela, ó Deus, e somente ela é a regra para que todo crente, ó Deus, faça aquilo que o Senhor quer. Nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos ao teu santo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a Igreja de Cristo, espalhada por toda a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, eu quero saudar primeiro os nossos visitantes. Nós temos ali atrás um casal. É um casal, certo? Sejam bem-vindos. Qual é o nome de vocês? Jéssica, hein? Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Aqui atrás também tem uma senhora. Qual é o seu nome? Juscelia. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Tem mais alguém, irmãos? Não. Queridos, eu quero apenas lembrar os irmãos das sociedades internas da igreja que durante toda essa semana, no horário de 8 horas, nós teremos reunião de oração. Essa é a Semana Mundial de Oração. Então, nós estaremos aqui diante do